Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Jesus nunca desprezou alguém que perguntou ou que pediu isso a Ele. Jesus nunca desprezou aquele que se aproximou com sinceridade e pediu isso. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Cura os meus passados, os meus erros. Jesus nunca desprezou os sinceros, os que tiveram coragem de tocar o dedo na ferida, os que não inventaram absolutamente nada para estar diante dele, os que vieram nus, os que rasgaram as vestes e que não tiveram medo de mostrar a vergonha, os grandes homens e as grandes mulheres da história, os que foram realmente tocados e que se transformaram como modelos para nós, todos eles chegaram miseráveis diante do Senhor. Ninguém perfeito, e Jesus dispensou tudo isso, mas todos aqueles que tiveram coragem de mostrar a sua miséria ao Senhor, grandes feitos aconteceram. Foi assim na vida de Madalena, foi assim na vida de João, foi assim na vida de Zaqueu, que envergonhado de si mesmo, não teve coragem de esperar Jesus ali, no lugar onde ele poderia ser visto e ver, preferiu ficar lá, escondido no meio das árvores, como se fosse um bicho, fazendo de tudo para ficar ali no anonimato, para ver Deus acontecer na vida dos outros, os que estavam lá, porque certamente Zaqueu estava visitado pela convicção de que Jesus não tinha disposição para os miseráveis. Zaqueu certamente pensava que aquele homem, que aquele grande profeta que estava passando, fazendo uma grande revolução em Israel, cumpria bem as regras do seu tempo, acreditando que Deus tinha predileção pelos perfeitos. Por isso escondido na árvore, porque de alguma maneira já tinha sede de ouvir alguma palavra, mas não tinha coragem de se colocar diante. Mas eis que Jesus faz o impensável, rodeado de santos e seguidores. Deus desvia o olhar, e ao desviar o olhar, encontra aquele que ele realmente precisa encontrar. Não que aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor também não precisassem dele, não estou dizendo isso. Ele está apenas cumprindo a palavra que ele mesmo disse, que quem precisa de médico é o doente. E naquele momento, o doente estava escondido na árvore, e Jesus o percebe, e Jesus o olha, e diz a frase que vai mudar definitivamente a vida de Zaqueu, que vai ser um divisor de águas. O Zaqueu do passado, o Zaqueu daquele presente para o futuro. Jesus olha para aquele homem escondido de si mesmo, envergonhado da vida que levou. Na metáfora da árvore, na metáfora de estar escondido, Deus reconhece um homem com medo de si mesmo, com vergonha de si mesmo, assim como muitas vezes eu estive, assim como muitas vezes você também esteve, envergonhado de si mesmo.
mergulhado na sua misericórdia, na sua miséria, esquecido da misericórdia. Olha para ele e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Poderia muito bem, Zaqueu, ficar na casa deste povo aqui, mas não. Eu quero ir para a sua casa. O olhar de Deus encontrando quem precisa ser encontrado. O olhar de Deus olhando para quem precisa ser olhado. O amor de Deus amando quem verdadeiramente precisa ser amado. O olhar de Deus achando quem está perdido. E fazendo nascer a vida nova em quem está tão antigo, envelhecido, fracassado. É esse Deus que nós seguimos. É nesse Jesus que nós acreditamos, que faz o improvável acontecer. Alegre-se do seu Salvador. Alegre-se do seu Mestre. Alegre-se do Deus a quem você ama. Ele olha para as árvores, para os lugares improváveis onde nós não costumamos encontrar pessoas, e lá descobre alguém que merece a chance de uma vida nova. E se aconteceu com Zaqueu, pode muito bem acontecer comigo. É isso que me move todos os dias. Se aconteceu com Zaqueu, também pode acontecer com você. O improvável pode acontecer. Eu também um dia vivi e continuo vivendo durante muitas vezes, em muitos momentos na minha vida, a desconfiança dos que me olham e dos que não conseguem acreditar que Deus possa fazer alguma coisa na minha vida, dos que me enxergam de qualquer jeito. Não me importa. Nós sempre seremos vítimas de pessoas que não estão nem um pouco comprometidas com a sua verdade. Não é nenhum problema isso, faz parte da nossa vida. Agora, o que tem que nos mover é o olhar improvável de Jesus, nos fixando e nos querendo para Ele. Você pode ter certeza que na vida deste homem, marcado pelo limite e pela miséria, há um Deus que não desiste dele. Eu acredito, e eu persigo essa verdade cada segundo da minha vida. E você tem o direito de crer nisso. Você pode até acreditar que Deus tenha mais o que fazer na vida do seu irmão, porque ele é um pouco melhor que você. Mas é o improvável que nós estamos vendo acontecendo. É o improvável. É Jesus no meio daquela multidão de homens e mulheres retos, seguidores assíduos da religião do seu tempo, e ele desviando o olhar deles e prestando atenção na prostituta que está pronta para ser apedrejada. É o improvável acontecendo. É João, um homem de um temperamento horroroso, sendo olhado por Jesus e por ele transformado, chegando a ponto de ser chamado discípulo amado. É o improvável acontecendo. É o drogado se levantando e reencontrando o sentido da vida, porque foi tocado pelo amor de Deus e pela misericórdia de Deus. É o improvável acontecendo. É o desonesto reencontrando-se com a verdade, reassumindo a vida de um jeito novo. É o improvável acontecendo. É o alcoólatra se livrando do seu vício, reencontrando o valor de si mesmo e dizendo: a partir de hoje o álcool não faz parte da minha vida. É o improvável acontecendo. É a ação de Deus silenciosa nos corações, que a gente nem desconfia, que já estão sendo fisgados pelo céu. É o improvável acontecendo. Por isso nenhum preconceito cabe em nós, e nenhum preconceito deveria caber no coração de um cristão, porque naqueles lugares onde eu não acredito que Deus possa estar, cuidado, às vezes aquele processo de santificação já está muito mais adiantado do que o nosso.
porque o improvável está acontecendo o tempo todo. Pode ser que você seja também um caso improvável. Que bom. Você que sempre se interpretou assim: é improvável que Deus me faça um santo. A história nos mostra que é diferente, que tudo pode acontecer nesse coração aí, se você tiver coragem de descer da árvore e acreditar que o olhar e a palavra são para você. Entra na minha casa, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Olhando para quem está do lado, diga para ela assim: sua cara não ajuda. Sua cara não ajuda. Pode ser que você faça parte dos improváveis. Pode ser que você tenha desacreditado durante muito tempo de que Deus pode muito em você e através de você. Pode ser que você tenha vivido uma vida de muitos erros que lhe causou um pessimismo natural, que lhe impede de acreditar que Deus tem um plano para você. Pode ser. Isso acontece tão frequentemente entre nós. Acontece. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Diga para ele agora: Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda não desistiu de você.